O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo vai contar com o PP após a chegada de André Fufuca no Ministério do Esporte. E o presidente da legenda, senador Ciro Nogueira, já elaborou inclusive uma lista de temas que são considerados inegociáveis. De Brasília, André Anelli. Para evitar mais polêmica nesse assunto, André Fufuca deve manter a estratégia que ele inclusive já divulgou em entrevistas recentes de dar tempo e espaço para que o presidente do PP, Ciro Nogueira, pelo menos diminua a resistência ao governo Lula. O ministro também espera que alas do partido que também apresentam aversões a Lula podem ser convencidas a auxiliar na governabilidade com o passar dos próximos meses. Pela nossa apuração, a grande aposta de Fufuca é uma melhoria do cenário econômico no curto e médio prazo, que poderia provocar um ambiente mais propício para o que ele chama de reconstrução das pontes. Mesmo diante da resistência atual do partido, Fufuca acredita que consegue angariar atualmente entre 70% e 80% dos votos no Congresso no caso de medidas econômicas. Já no caso de eventuais pautas de costume, como ideologia de gênero, aborto, descriminalização das drogas e marco temporal, o PP deve se manter predominantemente na oposição, mesmo com o ministro no governo. Isso, inclusive, faz parte desses itens considerados inegociáveis pelo partido em uma lista elaborada e divulgada nos últimos dias. Na prática, é basicamente o mesmo que o Republicanos já fez. Entrou no governo com Silvio Costa Filho, no Ministério de Portos e Aeroportos, mas disse que vai manter a independência do Executivo. Bom, Amanda Klein, Ciro Nogueira falou inclusive com a gente nessa semana. E como é que fica efetivamente o partido, né? Com um integrante no governo, mas o presidente da legenda não quer saber de apoiar o governo. Eu fiz essa mesma pergunta a ele, né, Tiago, você lembra? E ele respondeu com todas as letras, o PP é oposição. Eu argumentei, mas não faz sentido, senador. Como assim é de oposição se tem um ministro no governo, se tem o presidente da Câmara, que também muitas vezes ajuda a pauta do governo, está viajando com Lula, mas é oposição? O leigo, eu imagino que o ouvinte, o telespectador fique sem entender. Mas talvez seja mais fácil compreender se a gente olhar para a figura específica de Ciro Nogueira. Ele acabou um pouco isolado no PP. E por quê? Ele foi ministro do governo Bolsonaro, articulou a campanha do ex-presidente da República, se envolveu profundamente e também tem uma realidade política no estado dele, o Piauí, em que seu principal adversário, Wellington Dias, é justamente quem ocupa a poderosa pasta do desenvolvimento social, responsável pelo Bolsa Família. Daí também os petardos contra Wellington Dias e uma tentativa de ocupar esse espaço. Você lembra bem que o PP, um dos ministérios, o primeiro ministério na mira do PP foi o da Saúde e logo depois veio do Desenvolvimento Social. Para Ciro Nogueira, seria muito conveniente deslocar o Wellington Dias e tirar o poder dele se ele saísse do Bolsa Família, mas essa estratégia acabou não rendendo frutos, não deu certo. Mas provavelmente alguém próximo ao Ciro Nogueira, Margarete Coelho, por exemplo, pode ficar responsável, pode comandar a Caixa Econômica Federal. Vocês lembram que ainda faz falta essa parte da reforma das mudanças de cargo prometidas por Lula, né? Negociadas com o Centrão. Ele fica isolado no partido e, como ele tem sido também uma voz poderosa, ele tem sido muito vocal nas redes sociais contra o governo Lula, ele foi obrigado a assumir essa posição, talvez por uma estratégia, uma sobrevivência política. Ele vai ser candidato ao Senado, ele tem que renovar o mandato dele em 2026. Ele também tenta atrair, possivelmente, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para o PP, essa é uma outra possibilidade. Agora, ontem ou anteontem, a Tereza Cristina foi ovacionada numa reunião, numa executiva, nessa mesma executiva aí nacional do PP como candidata ao executivo. Portanto, o PP ele tem que ficar assim com um pé em cada canoa. Ele tem que ter um pé na oposição, porque lá em 2026 ele pode ter um candidato à presidência que faça oposição, que seja de oposição a Lula, e ele tem um pé no governo, porque o Arthur Lira já embarcou
né? Com todas as letras, ele disse isso na entrevista publicada na Folha de São Paulo, que agora o PP tem um representante no Ministério e é base do governo, e o André Fufuca é Ministério dos Esportes. Então, essa é a situação do PP, ele está aí ajoelhado em 2 altares. Agora, Dantas, nesta semana a coluna do Estadão trouxe alguns bastidores a respeito dessa guerra interna dentro do PP, Ciro Nogueira, presidente, criticando essa entrada de André Fufuca na esplanada dos ministérios, do outro lado, Lira, presidente da Câmara dos Deputados, apoiando essa entrada do partido na base do governo. E, segundo esses bastidores, haveria motivações pessoais de cada uma dessas lideranças para essas posições diferentes. Por um lado, Lira poderia estar de olho saindo da presidência da Câmara dos Deputados numa vaga no próprio ministério, na esplanada dos ministérios de Lula, no futuro. Já Ciro Nogueira estaria de olho na possibilidade de formar uma chapa para as eleições presidenciais com Tarcísio de Freitas em 2026. Ouviu algo do tipo por aí? O que você pode trazer para a gente? Olívia, eu antecipei essa informação do Lira, do Arthur Lira, interessado no Ministério da Saúde há 2 meses. Então é disso que se trata. O Lira está olhando lá na frente, ele precisa desse espaço no governo para continuar relevante após a sua sucessão, o término do mandato na presidência da Câmara em 2025, ali no iniciozinho de 2025. Então, ele já negociou esse apoio justamente para que ele saia. Quando sair da presidência da Câmara, ele vá para o Ministério da Saúde, que é um ministério robusto, que já esteve na mão do PP no governo do Michel Temer, inclusive com a figura de Ricardo Barros. Ricardo Barros é uma outra personagem que hoje está deslocado para o Paraná, mas que participou aí da executiva e vem sempre a Brasília articular essa tentativa de enfraquecer o papel do Ciro Nogueira na presidência do partido. O Ciro Nogueira tem mais 3 anos de presidência, não pode ser destituído, ele permanece e, naturalmente, como disse a Amanda, ele tem interesses no Estado, interesse regional. Ele não pode ser governo, porque lá ele é um rival do Wellington Dias, é rival do PT. Se ele se aliar ao PT, neste momento, ele perde personalidade política e, naturalmente, inviabiliza qualquer tipo de pretensão futura, inclusive numa chapa, não diria com Tarcísio, mas com a Tereza Cristina, que ele lançou ontem o nome. Inclusive, essa intenção de lançar antecipadamente a Tereza Cristina tem 2 objetivos. Um objetivo é tornar o nome dela conhecido nacionalmente, do ponto de vista de uma candidatura robusta presidencial, e também marcar posição, deixar claro para o eleitor mais desavisado que ele permanece na direita, permanece defendendo aí os princípios mais conservadores. Na verdade, o que a gente está vendo acontecer com vários desses partidos é uma mudança de entendimento, de posicionamento, porque o país está muito dividido mesmo, né? A gente viu isso no resultado eleitoral de 2022 e os partidos vão ter de começar a escolher, de fato, em que lugar ficar, como está acontecendo com o PL de Valdemar. Valdemar já escolheu um lado, ele sabe que isso vai ser uma necessidade, uma exigência do eleitor e que tem tudo a ver com esse afunilamento que está acontecendo com o fim de vários partidos e a redução do espectro partidário. Eu acho que isso, no fim, é um benefício à própria democracia.